O tema de hoje é o anúncio profético de Jesus. Texto base, Isaías capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu que multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que passava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, esse texto de Isaías aqui fala exatamente, quase que explicitamente sobre Jesus. Isaías foi considerado por muitos teólogos o profeta evangelista, também o profeta messiânico. Por quê? Porque aquele que profetizava sobre o Messias. Isaías, diga-se de passagem, Isaías viveu 740 anos antes de Jesus aparecer nessa terra, ser encarnado aqui. Então, Isaías não tinha noção daquilo que seria de fato, mas ele, recebendo de Deus, ele ia profetizando. Se você colocar no capítulo 53, o capítulo 53 todo é dedicado a um evento que foi marcante na história da humanidade e principalmente na história do cristianismo. Ele conta a crucificação 740 anos antes dela acontecer. Então, você vê que Isaías ele profetizava acerca de Jesus mesmo antes de Jesus ter nascido. E eu aqui digo nascido porque foi foi assim que Jesus apareceu nessa terra. Ele não apareceu assim no estalar de dedos. E nós vamos falar disso nas próximas lives. Mas aqui Isaías estava profetizando acerca do Messias. E nos primeiros versículos ele já começa a dar uma dica, a mostrar o que seria. No primeiro versículo ele diz assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali. E depois: mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão. Se você colocar no capítulo 15 do livro de 2 Reis, diz assim, eu vou ler para você, eu tenho uma Bíblia aqui. Diz assim: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser Note, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Belbete-Maaca, e a Janoa, e a Quedes, e a Azor, e a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou à Assíria. Então aqui o que o profeta Isaías está mencionando é esse momento trágico que o povo vive, mas que ia ser esquecido, porque aqui diz assim: mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho. Aí aqui a gente precisa colocar em Mateus capítulo 4, versículo 12, que diz assim, aqui: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Aqui aquela Galileia profetizada por Isaías,
E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui, ó, Jesus estava cumprindo, e aqui vai declarar, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Note, acompanha comigo. Para que se cumprisse, versículo 14, o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, vai dizer as mesmas palavras ditas há mais de 700 anos atrás pelo profeta Isaías. Aqui ele começa, versículo 15: a terra de Zebulão e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região sombra da morte, e a luz raiou. Então, Isaías, mesmo tendo sido muitos anos antes, mais de 700 anos antes, ele já profetizava acerca de Jesus. E aqui, ó, ele diz assim, ó: tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão. Olha, Jesus estava fazendo isso, tu multiplicaste, né? Ele está dizendo, profetizando o que iria acontecer há cerca de 750 anos depois dele. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Aqui, Isaías faz uma comparação de dois momentos que são assim, considerados assim, muito bons na vida do povo daquela época. O primeiro, no momento da ceifa. Toda vez que o povo semeava, havia uma dúvida sobre o que eles iam conseguir colher, ou se iriam conseguir colher. Você lembra dos midianitas? E aqui foi mencionado, os midianitas, eles, no tempo de Gideão, eles vinham e tomavam toda a plantação do povo de Deus, tudo, eles tomavam tudo. Diz a Bíblia que eles eram como gafanhotos, eles tomavam tudo e levavam tudo, e o que eles não conseguiam levar, eles destruíam, de modo que não era certo a colheita. Então, quando o povo conseguia colher, ou seja, quando eles conseguiam ceifar aquilo que eles plantaram, aquilo que eles semearam, era uma alegria muito grande. E aqui há essa comparação. O profeta Isaías compara esse momento, o momento da colheita. Ele diz assim, ó: e todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa. Na ceifa era uma alegria, por isso eles faziam festa da colheita. Por isso eles se alegravam tanto, porque o momento da colheita é o momento em que eles se alegravam, em que eles estavam em êxtase, porque eles estavam conseguindo concretizar aquilo que eles plantaram lá atrás. Semearam, e a dúvida, porque eram vários fatores: o fator do inimigo, o fator do solo, o fator da irrigação ou da chuva, o fator de vários aspectos para que eles fizessem uma boa colheita. Então, se alegrar, aqui ele compara com quem se alegra no dia da ceifa. O segundo momento era o momento dos despojos. Dividir os despojos era assim, uma alegria muito grande por dois motivos. O primeiro, o reino, aquela nação, aquele povo, estava ficando um pouco mais rico, porque eles estavam dividindo os despojos daquilo que eles trouxeram dos inimigos. O segundo e o mais importante, o que alegrava o coração deles, se eles estavam trazendo os despojos dos inimigos, é porque eles venceram os inimigos. Então, era uma alegria assim incomum. Então, o profeta Isaías faz essa comparação. Agora, eu quero pular para o versículo 6. E no versículo 6 diz aqui, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui, o profeta Isaías faz uma coisa, assim, que é incomum. Ele fala, e um filho nos nasceu. Esse verbo está no passado. Como é que um filho nos nasceu, se ele ainda vai nascer?
Então Isaías aqui já estava dizendo, Jesus é atemporal, Jesus não segue esse regulamento do nosso tempo, o cronos, né, de cronômetro, o nosso relógio, o tempo humano. Jesus não segue esse tempo. Jesus ele é atemporal, e o tempo dele é o kairos. Ele é antes, ele é também depois. Ele está lá no passado e ele também está lá no futuro. E então Isaías ele declara aqui, porque um filho nos nasceu. Por que ele fala isso? Porque lá em livro de Gênesis, a primeira vez que nós vemos o anúncio, não de Jesus, mas a teologia fala da Trindade, é quando no capítulo 1, versículo 26, Gênesis vai dizer assim: façamos o homem a nossa. Eu não entendo plural se não for mais de uma pessoa. Eu não entendo plural, vou falar aqui eu sozinho. Façamos, só eu não. Eu vou falar faço. Vou fazer, eu faço. E plural, somente se há mais de uma pessoa. E naquele tempo, já no dia em que as coisas foram formadas, Deus firmou o sol, a lua, os firmamentos, tudo. Deus criou as aves dos céus, Deus criou o mar, os peixes, os animais marítimos, tudo. E depois ele falou, façamos. Ele quis dizer a Trindade, né? Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí naquele momento há um anúncio, né, da Trindade e consequentemente de Jesus, mas é no capítulo 3 que ele se manifesta como tipificação de Cristo. Quando o homem peca e percebe que estava nu, ele fica com vergonha, e naquele momento ele busca proteger as suas partes íntimas, e o ser humano passa a ter vergonha. Ele começa a olhar para o outro. Adão olha para Eva e fica com vergonha porque ela está nua, e Adão olha para ele e também fica com vergonha, e ele busca proteger essa vergonha com folhagens. Aí aqui nós aprendemos que há a primeira prefiguração de Cristo no Antigo Testamento, não um anúncio. O anúncio foi feito lá, Gênesis 1:26, mas é aqui no mesmo livro, no capítulo 3, versículo 21, em que Jesus é apresentado como solução para o pecado, a prefiguração de Cristo, porque o homem buscou resolver esse problema do pecado com folhagens, e Deus mata um animal e cobre o homem, cobre a mulher, cobre Adão e Eva com o couro daqueles animais. Então eu já entendo aqui que há uma prefiguração de Cristo, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Aquele pecado cometido pelo homem não poderia ser perdoado sem que houvesse um derramamento de sangue, e Deus fez isso com ele. Pela primeira vez, um animal foi morto para pagar os pecados, para perdoar os pecados de um ser humano. Aqui há a prefiguração de Cristo. Mas Isaías diz que ele já nasceu atemporal, e ele diz também, e o governo está presente, o governo está nos seus ombros, está presente. Isaías está dizendo que esse governo não vai estar, ele já está. Jesus já está governando naquele momento. 740 anos, cerca de 740 anos antes, Jesus já estava no controle de tudo, governando todas as nações. E nesse momento ele ainda usa um outro tempo verbal. Ele diz, e o seu nome será, olha só, um filho nos nasceu, passado, e o governo está presente, e o seu nome será, futuro. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todas essas referências são de Jesus, da pessoa de Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é aquele que estava no passado, no momento em que Deus criou o homem. Jesus é aquele que estava no governo no momento em que as nações se degladiavam, no tempo de Isaías. E Jesus
é aquele que será chamado maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz. Então Jesus, ele estava no passado, está no presente e está, não estará não, ele está lá no futuro. Ele é atemporal. E no capítulo 7, no versículo 7 diz assim, do incremento desse principado e da paz não haverá fim. O governo de Jesus, o reinado de Jesus não haverá fim. Diz assim: sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Jesus, note, Jesus, ele veio à terra, e a única coisa que o diferenciou de um ser humano foi a concepção. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que eu queria que você entendesse aqui é que Jesus era, né, naquele tempo, 100% homem no período da encarnação e 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus para ser homem e nem deixou de ser homem para ser Deus. Ele era 100% homem e era 100% Deus. Sendo assim como homem, ele vinha da linhagem de Davi. Por isso o cego de Jericó dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque os judeus esperavam um homem da linhagem, né, de Davi. Os judeus esperavam dessa tribo. Então ele é 100% homem e é 100% Deus. 100% homem da tribo, da linhagem de Davi, filho de Davi, e 100% Deus. O seu reino não terá fim. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo Senhor. Então ele era da descendência de Davi, Jesus, filho de Davi, mas ele era também filho de Deus. E ele é aquele que morreria pelos nossos pecados. Jesus é reconhecidamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aqui, anunciado pelo profeta Isaías, no capítulo, deixa eu colocar aqui, no capítulo 53, Isaías 53, esse capítulo é totalmente dedicado àquele evento, como eu disse ali no início, que mudaria a história de toda a humanidade, em especial do cristianismo, daqueles que recebem a Jesus no seu coração. Você vai ler depois, mas eu vou ler só um pedacinho, só o versículo 4. Depois você lê todo o capítulo, do 53, do 1 até o versículo 13, 12. Está aqui, 11, 12, até o 12. Do 1 ao 12, todo o capítulo é dedicado exclusivamente a Jesus. E no versículo 4 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu entendo aqui que Jesus, ele foi profetizado por Isaías muito antes de Jesus vir à terra, mais de 700 anos, porque Deus já queria mostrar quem de fato iria morrer pelos nossos pecados. Jesus aqui, nesse capítulo 53, especificamente nesse versículo 3 e 4, ele é aquele que leva os nossos pecados sobre si. Ele não tinha formosura alguma nele, mas ele morreu no nosso lugar, ele morreu no meu lugar, no seu lugar, ele morreu pelos meus pecados, ele morreu pelos seus pecados, ele morreu para que eu tivesse vida, ele morreu para que você tivesse vida. Jesus, ele veio a esse mundo com uma missão,
morrer na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Essa missão ele cumpriu de forma cabal, de forma eficaz. Jesus não negou, ele até tentou. Em um momento ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Eu sei, absolutamente sei que esse era um momento humano de Jesus, mas mesmo assim ele diz: contudo, não seja a minha vontade, mas seja a tua. Faça conforme a tua vontade, nos mostrando que é possível eu e você cumprirmos a vontade de Deus e obedecermos a Ele em tudo, absolutamente tudo. Então, Jesus, Ele deixa para nós um exemplo de que eu e você podemos e devemos seguir obedecendo a Deus. Amém? O profeta Isaías anuncia, todo o Velho Testamento anuncia Jesus, mas o profeta Isaías, que foi o escolhido para nós tratarmos hoje, ele trata de uma forma contundente, e ele é aquele que é considerado o profeta messiânico, porque ele fala especificamente de Jesus 740 anos antes de nascer, de Jesus vir à terra. E tudo isso que Isaías nos mostrou foi para deixar registrado que Deus é poderoso, que Jesus ele é atemporal e que tudo aquilo que diz a Bíblia é verdade, de Gênesis a Apocalipse. Não existe nada que contradiga. Não existe partes da Bíblia que se contradizem. Toda a Bíblia, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém?